Hoje vamos recapitular o filme chamado Exuma. Conhecemos Lee Hwa-rin e Yoon Bong-gil, ambos xamãs. Eles estão indo para Los Angeles, nos Estados Unidos, para atender clientes que pediram seus serviços. Ao chegarem em Los Angeles, foram direto a um hospital ver o bebê do cliente, que parecia ter um problema sobrenatural. A mãe, ao ver Hwa-rin e Bong-gil, parecia duvidar, mas Hwa-rin, acostumada com isso, não se importou e fez um ritual para descobrir a causa do problema do bebê. Logo depois, Hwa-rin descobriu que a perturbação vinha dos ancestrais da família. Ao contar isso, a mãe do bebê, que não acreditava nela, ficou chocada. Depois, Hwa-rin e Bong-gil foram falar com o pai do bebê, Park Ji-young, que os havia contratado. Ele explicou que, no começo, não acreditava no problema sobrenatural da família, mas após ver seu irmão mais novo se suicidar e a condição do bebê, começou a acreditar e pediu ajuda a Hwa-rin e Bong-gil, mesmo com a oposição da família. Hwa-rin explicou que a maldição era um chamado do túmulo, causada pelo espírito vingativo de um ancestral enterrado no lugar errado. Ele precisava ser movido ou cremado. Enquanto isso, um mestre de Feng Shui, Kim Sang-deok, e um agente funerário, Yeon Ge-un, trabalhavam em um caso parecido. A perturbação foi causada porque o neto guardou a dentadura da avó como lembrança. Depois que Kim e Yeon Ge-un terminaram o trabalho naquele dia, Hwa-rin e Bong-gil os visitaram e ofereceram um trabalho bem remunerado. Ambos aceitaram imediatamente, sem pensar nos riscos. O túmulo do ancestral de Park Ji-young ficava ao pé de uma montanha. Ao chegar lá, Kim sentiu que Park estava escondendo algo e perguntou por que enterraram o avô ali. Park disse que um famoso monge chamado Jizune recomendou que seu pai enterrasse o avô ali para evitar ladrões de túmulos. Kim sentiu que algo estava errado e informou a Park que não moveria o túmulo. Isso surpreendeu Hwa-rin e os outros, pois foi a primeira vez que Kim recusou um trabalho. Eles não queriam desapontar o cliente, que havia pago muito dinheiro, então perguntaram por que ele recusou. Kim explicou que o túmulo estava em um lugar muito amaldiçoado e que, se continuassem, não poderia garantir a segurança de ninguém. Park chamou Hwa-rin e Kim à sua casa e mostrou a foto do filho sorrindo. Ele contou que teve 2 filhos antes, mas ambos morreram no útero por razões desconhecidas. Ele perguntou a Kim se ele tinha filhos, e Kim disse que tinha uma filha que logo se casaria. Park pediu que Kim se colocasse no lugar dele e implorou por ajuda para salvar seu filho, dizendo que, se não fizessem nada, o bebê recém-nascido poderia morrer. Kim disse que mover o túmulo daquele lugar maligno sem informações poderia ser muito perigoso. No entanto, Hwa-rin o convenceu de que poderia realizar um ritual enquanto o túmulo era cavado para evitar a maldição. No ritual, eles marcam 5 trabalhadores nascidos no ano dos porcos e colocam mechas de seus cabelos dentro da boca deles. Esses trabalhadores cavarão a sepultura. O objetivo é distrair o mal, transferi-lo para um objeto e depois expulsá-lo. Durante o ritual, Hwa-rin dança segurando 2 lâminas afiadas, parecendo possuída, enquanto Bong-gil toca um tambor. Yeon Ge-un ordena imediatamente que os coveiros desenterrem o túmulo. A princípio, tudo parecia estar indo bem. Quando o caixão ficou visível, Yeon Ge-un e Kim o inspecionaram e notaram que era feito de cipreste, usado apenas para a família real. Mesmo assim, eles removeram o caixão, colocaram-no no carro funerário e foram embora. Um dos coveiros, que ainda estava no local, viu uma cobra com cabeça humana. Ele a matou com a pá que estava segurando, o que trouxe um mau presságio e chuva. No caminho para a cremação, Kim viu isso como um mau sinal e disse a Park para adiar a cremação para o dia seguinte. Ji-young concordou e decidiu colocar o caixão no necrotério, guardado por Yeon Ge-un. Kim, ainda achando estranho, foi a um templo perto do túmulo original. Lá, ele encontrou um homem e perguntou se ele conhecia a história do túmulo sem lápide no topo da montanha. O homem contou que havia boatos de um tesouro enterrado lá. Alguns diziam que era o túmulo do homem mais rico de Joseon, e outros diziam que era uma tumba real desconhecida. Isso atraiu muitos ladrões de túmulos no passado. Alguns foram pegos e outros fugiram para a Coreia do Norte, mas poucos tentaram. O homem mostrou os equipamentos deixados para trás por essas pessoas. Curioso, o homem perguntou por que o interesse, e Kim disse que cavou aquela sepultura. Enquanto isso, o zelador do necrotério estava tentando abrir o caixão do avô de Park por causa dos rumores de um tesouro dentro. Quando Hwa-rin e Bong-gil chegaram, o zelador já tinha aberto um pouco o caixão e, acidentalmente, liberou a entidade vingativa que estava dentro.
Kim e Yeongeun, ao saberem do incidente, foram imediatamente verificar Hwa-rin no hospital. Hwa-rin contou que algo maligno saiu do caixão. Ao mesmo tempo, o pai de Park, Jong-sun, estava perto da janela e ouviu seu pai pedindo para deixar ele entrar. Jong abriu a janela, e o espírito maligno entrou na casa, comeu os restos de comida na mesa, se aproximou de seu filho dizendo que estava com muito frio e fome, e o matou. Enquanto isso, Hwa-rin realiza um ritual para atrair o espírito maligno para o corpo de Bong-gil e descobrir o que ele quer. Hwa-rin finalmente descobre que o espírito maligno quer destruir todos os seus descendentes. Após ouvir isso, ela contatou imediatamente Kim para ir até a casa de Park. Enquanto isso, Park, que estava sozinho, recebeu uma ligação de Kim para abrir a janela e se afastar da porta porque seu avô havia escapado do caixão. No entanto, ao abrir a janela, Park descobriu que quem ligou não foi Kim, mas sim seu avô. Quando Kim finalmente chegou, viu que Park já estava possuído por seu avô. O avô de Park, revelando ser um leal japonês durante a ocupação coreana, faz um juramento de guerra e mata Park virando sua cabeça. Vendo que a situação saiu do controle, Kim contata Hwa-rin e os outros para cremar o corpo do avô de Park, pois, caso contrário, toda a família, incluindo o bebê, se tornaria vítima. O espírito maligno já está no hospital para matar o bebê, mas antes de queimar o caixão, eles precisam da autorização da tia de Park. Depois de muita insistência, Kim consegue convencê-la e avisa os outros para queimarem o corpo. Eles fazem isso e conseguem acabar com a maldição. Algum tempo depois, Yeongeun conta a Kim sobre um coveiro que está perturbado por ter matado uma cobra no túmulo. Ao encontrar o coveiro, ele continua repetindo que matou uma cobra estranha no túmulo. Sentindo que algo estava errado, Kim voltou ao túmulo inicial para conferir o que o homem tinha dito. Depois de cavar um pouco, ele ficou chocado ao ver uma cobra com cabeça parecida com a de um humano. Sua pá acidentalmente bateu em algo, e após cavar mais, ele encontrou outro caixão enterrado de pé. Sentindo que aquilo era estranho, Kim chamou Yeongeun, Bong-gil e Hwa-rin para virem. Quando chegaram, eles ficaram surpresos com o que viram. Além de estar enterrado na vertical, o caixão estava fechado com arame farpado, como se nunca devesse ser aberto. O que era ainda mais estranho era que o caixão era muito alto para uma pessoa comum. Hwa-rin sentiu algo maligno no caixão, mas Kim achou que um desastre poderia acontecer se deixassem o caixão ali. Sem outra escolha, eles decidiram levar o caixão misterioso, mas como já era tarde, eles foram ao templo para passar a noite. Hwa-rin pediu ao monge para trazer arroz glutinoso para fazer uma barreira e mantê-lo seguro se algo maligno saísse do caixão. Ela também pediu que Bong-gil trouxesse sangue de cavalo branco para fortalecer a barreira. Kim, que ainda não entendia a situação, chamou a tia de Park para que ela explicasse tudo. Ela disse que não sabia da existência de outro caixão sob o túmulo. Explicou que seu pai era conhecido por trair seu país e, por isso, o monge o puniu. Depois, ela mostrou uma foto antiga, revelando que o monge não era coreano, mas japonês, e seu nome verdadeiro era Murayama Junji, não Jizune. Antes de ir embora, ela pediu a Kim para se livrar do caixão. Logo, Kim pediu a Bong-gil para fazer alguns feitiços para manter todos seguros. Depois disso, aproveitaram a comida preparada pelo monge e foram dormir, sem saber que o verdadeiro perigo estava próximo. Mais tarde naquela noite, o monge ouviu um barulho e saiu para ver de onde vinha. Enquanto isso, Bong-gil sentiu o espírito do monge sobre ele enquanto dormia, mas conseguiu afastá-lo. Depois, ouviu um som no chiqueiro e foi checar. Lá, viu um demônio matando o criador de porcos. Chocado, ele correu para Hwa-rin, que estava no carro, para que ambos verificassem o caixão. Eles ficaram muito assustados ao ver que o caixão estava quebrado e que o corpo havia saído pelo teto, que não tinha uma barreira. Bong-gil tremeu de medo ao lembrar do demônio que tinha visto antes. Vendo a expressão de Bong-gil, Hwa-rin disse para ele acordar Kim e Yeongeun imediatamente. Hwa-rin decide olhar dentro do caixão e encontra um capacete de samurai. Logo depois, o samurai aparece para pegar seu capacete e Hwa-rin treme de medo. Percebendo que o samurai era muito forte para enfrentar, Hwa-rin foge. Bong-gil tenta ajudar com uma barra de ferro, mas não adianta, e ele é possuído e fica inconsciente. Depois, o samurai se transforma em uma bola de fogo e vai embora. Depois que ele foi embora, Hwa-rin pediu para Kim chamar uma ambulância para ajudar Bong-gil. Logo depois, Bong-gil foi levado rapidamente ao hospital e recebeu tratamento. Enquanto isso, Kim voltou ao templo para ver o que estava acontecendo e descobrir quem era o espírito. Ele lembrou das palavras do monge sobre os bens dos ladrões de túmulos estarem no depósito do templo. Então,
ele procurou até encontrar uma foto dos ladrões. Ao ver a foto, ele descobriu que os supostos ladrões eram patriotas coreanos tentando desenterrar uma estaca de ferro de conquista militar japonesa na Coreia. Depois disso, Kim voltou ao túmulo para procurar essa estaca de ferro. Enquanto Hwa-rin estava no hospital com Bong-gil, os parentes de Bong-gil o visitaram. Hwa-rin pediu a elas para fazerem um ritual de invocação de espírito para descobrir quem era o espírito. Durante o ritual, Hwa-rin perguntou quem era ele, e o espírito respondeu que era um general de guerra japonês que matou 10.000 homens e se tornou uma divindade, e sua missão é proteger o túmulo. Enquanto isso, Kim estava cavando no túmulo para procurar a estaca de ferro escondida. Ele ficou chocado ao ver que o samurai voltou para o túmulo. Kim foi até Yeongeun para falar sobre sua descoberta, uma estaca de ferro que amaldiçoava a terra. Para quebrar a maldição, eles precisavam encontrar a estaca amaldiçoada, que provavelmente estava enterrada onde encontraram o caixão do samurai. Eles contaram a Hwa-rin sobre isso, e ela disse que procurar o ferro amaldiçoado era muito perigoso, quase como enfrentar a morte. Mas como era a única maneira de salvar Bong-gil do espírito japonês, ela concordou com o plano de Kim. De repente, Bong-gil começou a ter convulsões. Quando o médico tratava Bong-gil, Hwa-rin notou que o espírito japonês não feriu as partes do corpo onde havia tatuagens. Então, tiveram a ideia de fazer tatuagens temporárias nos rostos para que o samurai não os machucasse. Hwa-rin, Kim e Yeongeun voltaram ao túmulo e colocaram peixes para atrair o samurai antes dele aparecer. Quando tudo estava pronto, eles se esconderam para esperar o samurai acordar. À noite, viram o samurai morder a isca. Enquanto isso, os parentes de Bong-gil estavam se preparando no hospital para qualquer emergência. Quando o samurai apareceu e foi atraído para uma árvore defumada, Kim e Yeongeun correram para cavar o túmulo. Enquanto isso, Hwa-rin tentou ganhar tempo falando com o samurai, fingindo ser o espírito guardião da colina. Ela disse ao samurai que a guerra havia terminado, mas ele não acreditou e insistiu que a guerra continuava. Mesmo com medo, Hwa-rin pediu ao samurai para deixar a colina. No entanto, ele se recusou e disse que só obedeceria ao imperador. Enquanto isso, Kim e Yeongeun estavam frustrados porque não conseguiam encontrar o que procuravam, e até a picareta de Kim quebrou. Yeongeun achou que não era mais seguro continuar, já que suas vidas estavam em perigo. Hwa-rin, que estava ganhando tempo, foi descoberta pelo samurai que tentou atacá-la. Felizmente, uma senhora idosa, ancestral de Hwa-rin, apareceu para ajudá-la, permitindo que ela escapasse. Ela encontrou Yeongeun, que disse que não tinham encontrado nada. De repente, o samurai em forma de bola de fogo foi para o túmulo. Kim, ainda no túmulo, foi confrontado pelo samurai, que tentou pegar seu fígado. Hwa-rin e Yeongeun derramaram sangue de cavalo branco sobre o samurai, fazendo-o desaparecer. Eles tentaram salvar Kim, mas ele voltou e os agarrou. Eles têm a visão do ferro amaldiçoado sendo colocado dentro do samurai. Kim percebeu que o ferro amaldiçoado estava o tempo todo no corpo do samurai. Ele também descobriu que a fraqueza do samurai era a madeira encharcada, pois a água destrói o fogo e a madeira encharcada destrói o ferro. Vendo o cabo da picareta perto dele, Kim acertou o samurai, que começou a sentir dor. Kim continuou batendo no samurai até matá-lo e depois desmaiou. Ele acordou no hospital com os outros ao seu lado. Meses depois, o grupo voltou à vida normal e foi ao casamento da filha de Kim, onde tiraram uma foto juntos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!